favelas. Hoje você tem exércitos montados dentro das favelas. Rio de Janeiro é o caso mais emblemático, mas não é só o Rio de Janeiro. Se vocês forem pro Ceará, porque o Rio de Janeiro é todo mundo, é quase um negócio anedótico. Não, o Rio. O Ceará é muito mais perigoso que o Rio. Se bobear, tem que ver os números aqui do Rio Grande do Norte. Em termos de facções e em termos de mortes, homicídios. As trocas de tiro que tem entre eles são muito mais perigosas. Você permite no Estado brasileiro a existência de territórios inteiros em que há ocupação e os caras andam armados ali dentro. O Estado sabe. No Rio de Janeiro, especificamente na DPF das favelas, você não pode fazer uma invasão se você não tiver toda uma reunião com inúmeros órgãos e sempre vaza. E sempre, tanto que o Ursão, lá do Comando Vermelho, nessa última operação que foi montada no Rio, ele não estava lá. Ele já se pirulitou, ele sabia que tinha. Então, a ideia do Prender Matou é leis muito mais duras e a reocupação por parte do Estado desses territórios que hoje pertencem ao crime organizado. Voltando às eleições 26, o senhor coloca-se como de direita, uma direita mais moderada, vamos dizer assim? Não sou moderado. Não é moderado? Moderado é o Flávio, que é corrupto. O moderado é o Flávio, que é corrupto. A gente trouxe recentemente os dados da pesquisa Atlas Intel, que no segundo turno projetou Flávio Bolsonaro com Lula, 45 e 49. Uma pergunta, entendo o segundo turno e o senhor não indo para o segundo turno ou estando no seu, vou colocar a hipótese de não indo, o senhor apoiaria Flávio Bolsonaro? Eu nunca vou imaginar uma hipótese em que eu vou entrar numa luta pensando na minha derrota. Então, essa hipótese não existe na minha cabeça. Eu tô rodando no Nordeste, eu tô sob ameaça. Assim, no Ceará eu já tenho ameaças de morte no Ceará. Eu não vou chegar no Ceará pensando se eu não vou pro segundo turno. Você nunca entra numa guerra pra perder. Essa hipótese não existe na minha cabeça. Você tá falando muito aí dessa questão da segurança pública, de combate ao crime organizado. Essa vai ser a bandeira principal de luta da missão, vamos dizer assim. Combate ao crime organizado. De combate ao crime organizado, para se diferenciar dos demais, porque o Caiado também tem essa bandeira, né? Dizendo que lá o estado dele é o mais seguro do Brasil, que bandido lá não tem jeito. Se cria, eu vi. Né? Eu vi ele falando. Qual a sua diferença então para Caiado nesse caso? É porque a segurança pública, ela é um dos 3 ou 4 temas prioritários para salvar o Brasil. O maior problema do Brasil é como a gente resolver as desigualdades regionais. Minha questão, inclusive, só uma curiosidade, se vocês abrirem o demográfico da pesquisa Atlas, as regiões que eu vou melhor são Norte e Nordeste, porque eu sou o único que está tratando os problemas dessas regiões. E na verdade... E o que você propõe para desenvolver o Nordeste? Você está começando a sua pré-campanha justamente aqui pelo Nordeste. Quais são as suas plataformas para desenvolver o Nordeste? Vamos lá, eu amo esse tema e enfim, espero contribuir muito aqui, porque é difícil tratar do assunto. Nós temos aqui no Nordeste desigualdades, quando comparadas com o restante do Brasil, muito agudas, e às vezes as pessoas não gostam de falar, porque isso às vezes machuca as pessoas. A questão é, a maior parte dos municípios do Nordeste dependem de dinheiro vindo do governo federal, que significa dinheiro de outros estados para sobreviver. Isso. Você tem muitos municípios, os municípios não são autossustentáveis, você tem oligarquias políticas muito corruptas que administram esses municípios, e você não consegue sair do lugar. Esses lugares geram um problema para a federação, porque qual é o problema da federação? O problema é representativo, como a base da democracia brasileira, e aqui é uma provocação para o Brasil todo, maiormente para o Nordeste, é a compra de voto. Vereadores, prefeitos e deputados se elegem compra de voto. Isso acontece com uma intensidade maior aqui. A qualidade da representação que vai para o Congresso do Nordeste, ela é ainda pior. E esse é um problema. E isso afeta a tomada de decisões de todo o Brasil. Você tem figuras de, por exemplo, como, vamos dar um exemplo, Arthur Lira, que foi pego agora pelo Flávio Dino numa operação. Ou você vai pegar na região norte, vai pegar o Alcolumbre, que é o presidente do Senado. O Lira foi presidente da Câmara. Você vai pegar o Hugo Mota, lá com a turma dele de Patos, no interior da Paraíba. São pessoas que representam estados com economias que estão claudicantes, altamente dependentes, mas ao mesmo tempo são super poderosos. E aí, mas calma que deixa eu molhar o bico. Eu tô falando primeiro diagnóstico. Então a gente tem um diagnóstico assim, a vida das pessoas piora. Se você vai pegar o mapa interno de imigração do IBGE, as pessoas estão saindo do Nordeste, tirando a Paraíba. Paraíba tem um caso específico em que pessoas migraram para Paraíba. O resto das pessoas estão indo embora. O que eu proponho para o Nordeste é muito simples. Nós temos que gerar classe média urgentemente no Nordeste. Isso passa por aumento da complexidade da atividade econômica. E alguns lugares têm uma atividade econômica mais complexa. Por exemplo, a região de Mossoró, aqui no estado, é uma região claramente, assim, os pressupostos para a gente conseguir começar a bombar em Mossoró estão certos, estão dados. Aqui em Natal também tinha que ter porto. Aqui em Natal a gente podia usar o exemplo de Recife, que teve o porto digital deles. Falaram que iam fazer um porto digital aqui em Natal, acabaram nunca fazendo. Ou seja, você formar uma classe média, usar a tecnologia, agregar valor à produção das pessoas. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, aqui, o Rio Grande do Norte, me corrijam, acho que é o maior produtor de melão do mundo. Existe alguma marca de sorvete, de suco, nacional ou internacional, oriunda aqui do estado? Então, existe uma questão de aumento de complexidade que a gente precisa gerar desesperadamente. E para isso, como é que a gente vai fazer?
financiamento e trabalhar para ter uma zona econômica especial, igual tem na China. Nós precisamos de zonas econômicas especiais no Nordeste para você gerar classe média, aumento de produtividade econômica através de indústria, e aí com base nisso, exportação, e aí você começa a equilibrar o jogo. Tem um estudo, calma que eu vou te passar a bola, Túlio. Tem um estudo maravilhoso. Tu me bronca? Pode ir. Pode contar. É que eu não gosto, eu tô segurando tudo aqui, calma que eu vou. É que assim, tem um estudo que a gente fez que mostra, quanto mais você gera classe média, menos as pessoas votam no centrão, porque menos as pessoas vendem o voto. E isso é fundamental para gerar, inclusive, cidadania aqui. Pois é, mas você falou do Centrão, eu queria falar justamente sobre isso. Quando o Bolsonaro estava em campanha, ele abominava o Centrão, dizia que não queria conversa e chamava de tudo no mundo. Quando ganhou a eleição, um pouco tempo depois, o chefe do Centrão, que era Ciro Nogueira, foi chefe de gabinete dele. Como saber que Renan não vai fazer a mesma coisa? Porque Renan não é Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro sempre foi do Centrão. A vida inteira dele... Desculpa, mas todos os presidentes são dependentes hoje do Congresso, e do Centrão principalmente. A questão é se você é conduzido pelo Congresso ou se você conduz o Congresso. O Fernando Henrique conduziu o Congresso. O Fernando Henrique foi o presidente que mais fez reformas, ele conduziu o Congresso. Não tinha emenda impositiva. Naquela época tinha emenda também. Renan. Tinha emenda. Mas não impositiva. Eu sei, mas você tá falando do orçamento secreto ou do emenda impositiva normal? Coisas. Mas naquela época você dependia dele da mesma forma. Você tinha também loteamento de cargo. Naquela época. Então ele era obrigado a lotear e ele não apenas loteou menos, como ele passou legislações que para o Centrão eram absolutamente suicidas. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi uma coisa revolucionária que o Fernando Henrique passou. A questão é, o Fernando Henrique, que não era oriundo do Centrão, ele conseguiu passar reformas no Brasil e ele não foi conduzido pelo Centrão. O PT, em alguns poucos momentos, ele até conseguia, mas era na base da compra do parlamento. O Bolsonaro, que me desculpem os bolsonaristas, ele sempre foi conduzido pelo Centrão, porque ele não consegue imaginar fazer política para dentro do Centrão, porque ele sempre foi do Centrão. O Bolsonaro sempre falou, palavras dele, eu sou do Centrão. Então, um presidente da República, eu não quero muito me estender nisso, né? Tá bem legal a entrevista, mas às vezes eu tenho... Me corrija aqui, por favor, se eu tô falando muito, tá? Mas um presidente da República, ele tem que mudar o sistema de incentivo que dá poder pro Centrão. Hoje o Centrão tem as emendas do orçamento secreto. 65 bilhões. E que vai aumentar. Como mexer com isso? Deixa ela perguntar que eu molho o bico e te respondo. Eu queria que você comentasse. Algumas pessoas, assim, alguns veículos acabam fazendo uma associação da sua imagem com a de Pablo Marçal. Ele foi candidato a governador em São Paulo. Parece. Como se o MBL estivesse lançando um novo Pablo Marçal. Como é que você vê esse tipo de comentário? E quem é Renan Santos? Para as pessoas que não conhecem ainda, o pré-candidato a presidente da República. Quem é você, né, a sua história, a sua profissão, enfim. Bom, se eu fosse o Paulo Marçal, o Túlio já teria dado uma cadeirada em mim aqui. A coisa já estava em outro nível, né? O que eu posso falar assim, eu tenho asco do Paulo Marçal. Eu acho ele um sujeito baixo, viu? Eu acho ele um enganador. Se eu tava falando assim, Lula, Bolsonaro, ambos mentem pro eleitor, o Pablo Marçal transforma os dois na Madre Teresa de Calcutá. O Pablo Marçal é um super mentiroso. E infelizmente ele ganha dinheiro ludibriando as pessoas com aqueles cursos mentirosos dele. E fora as mentiras que ele fala no palco, ele fala, viu? O cara é uma máquina. Eu tô aqui falando verdade, vocês podem não concordar comigo num ponto, discordar, mas eu vou defender com argumentos meus pontos até o fim. Eu não tenho medo de absolutamente nenhuma pergunta e eu também não vou vir aqui lacrar pra cima de vocês. Tipo, eu vou usar você ou você de gancho pra eu... Não, vou te dar... Não, eu vou falar a real, vou falar o que eu penso, eventualmente vocês não vão gostar e é da vida. Não era o que ele fazia. O Pablo Marçal, inclusive, ele vinha nos lugares com um roteiro pra bater num jornalista. Não é isso que eu vou fazer. O projeto do MBL não é esse, o projeto do MBL é de longo prazo. O Marçal teve muito sucesso, ele quase venceu a Prefeitura de São Paulo. Se ele não mentisse lá com aquela carta do Boulos, ele tava no segundo turno e ele ganhava do Boulos. A questão é, ele acabou politicamente. Agora, nós não vamos, eu tenho um partido hoje. Esse perfil, né, seu, assim, de trazer a verdade, o debate e tal, a gente viu isso lá nos Estados Unidos com o Charlie Kirk, que foi assassinado. Vocês que se expõem do movimento MBL, que levam esse debate, que enfrentam, vocês temem aqui que no Brasil essa violência também possa chegar até vocês? Sim, porque ela tá rondando a gente. A Amanda, que é a nossa vereadora em São Paulo, tinha um maníaco, ficou atrás dela com faca, a gente teve que prender ele. Então, houve um trabalho junto com a polícia, a gente prendeu ele. 2 coletores de assinaturas do nosso partido, no ano retrasado, foram alvo de uma tentativa de assassinato. A gente conseguiu prender os rapazes que tentaram matar eles. Eu tenho recorrentes ameaças de morte, especialmente como a gente começou a falar muito do Comando Vermelho, muito do PCC, começaram a bater muito na gente e virar essas ameaças. A pessoa mais ameaçada nossa é a Amanda, e em segundo lugar hoje sou eu. E você fica com um pouco de preocupação, hoje a gente tem que andar com segurança.
Dito isso, a gente não pode mudar o que a gente faz. Em relação ao partido, é um partido novo e, consequentemente, tem dificuldades em relação ao comparativo com os outros.